vocês. A partir do verso 25, nós vamos terminar o capítulo 6 hoje. E vamos entrar no último capítulo do Sermão do Monte. Termina no capítulo de número 7. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar com Santo Deus, nosso coração pode se inquietar até agora, Senhor. É possível que nós estejamos ansiosos, inclusive, para ouvir o que o Senhor vai falar. Mas, Senhor, controla o nosso coração. Aquieta-nos, Senhor. Os distúrbios, Senhor Deus, os problemas, as tribulações de amanhã vão ficar amanhã. Amanhã nós vamos resolver com a Tua ajuda. Mas hoje, Senhor, nós queremos devotar o nosso coração a Ti. Completamente. Não há uma preocupação que possa nos tirar desse lugar, porque o Senhor vai falar conosco. E te pedimos, Senhor Deus, que em nossas limitações o Senhor fale o Teu Evangelho. E que em minhas limitações o Senhor me use para a Tua glória, em nome do Teu Filho. Amém. A ansiedade, irmãos, é denominada em nossa época como sendo o mal do século. É um mal que atinge qualquer classe social. Os pobres muitas vezes caem em muitas ansiedades. Os ricos cada vez mais ficam ansiosos pelo que vão conseguir, pelos seus próprios objetivos, pelas suas próprias metas. Uma geração que esqueceu-se do Senhor. Uma geração que eximiu Deus da sua própria história. Não podia cair em outro problema senão a ansiedade. Uma geração que acha que pode tomar conta da sua própria vida, que vive da maneira que quer, não poderia ter outro problema tão comum, outro abismo tão profundo como a ansiedade.
ansiedade mexe com a vida do indivíduo. Você começa a programar a sua vida amanhã e depois de amanhã, e você programa a próxima semana, e você programa o próximo mês, e você começa a perceber que é como se tivesse toda a vida em suas mãos. Você desconsidera Deus. A carta de Tiago diz que seria insensato da nossa parte fazer esse tipo de planejamento. Não que o planejamento seja ruim, mas desconsiderando Deus. Ele diz: antes de dizer amanhã iremos, venderemos, compraremos, negociaremos, você deveria dizer: se Deus quiser, faremos isto e aquilo. Se Deus quiser. Também não é uma fórmula mágica. Toda vez que eu disser se Deus quiser, a ansiedade vai embora. Não é por aí. Mas é o que está no meu coração. Eu estou trabalhando a submissão ao próprio Deus. Eu não posso. Então eu digo: se Deus permitir, eu farei isto e aquilo outro. Alguns mais desavisados vão pensar que a ansiedade é própria da vida dos ímpios somente. Mas o texto aqui não deixa dúvidas. O Sermão do Monte, desde o capítulo 5, versículo 1 e 2, o Senhor havia dito que iria falar diante de uma multidão, mas que ensinaria os seus discípulos. Portanto, todo o sermão fala para o povo de Deus. Cristo, quando fala de ansiedade, ele está falando para o seu povo. Vocês não podem viver ansiosos. A ansiedade não é algo bom. A ansiedade vai lhe matar. A ansiedade vai acabar com o seu coração. De antemão, nós deveríamos ter cuidado, de abrir um parêntese rápido, mas extremamente necessário, para tirarmos alguma dúvida que ainda se refira à previdência, ao ato de ser um homem, uma mulher que se programa para a vida. Veja, aqui o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, não está condenando o ato de ser previdente, de ser precavido, de ter cuidado com a sua vida, com suas posses, com o seu recurso. Não é isso. O que Jesus está falando é do seu coração. O que motiva o seu coração a essas coisas? O que é que lhe tira do sério? O que é que lhe tira da tranquilidade? O ato de ser previdente, de ser um homem de provisão, é bom, é ensinado pelo livro de Provérbios em inúmeros textos. Quem não se lembra de Provérbios capítulo 6, verso 6, que diz: vai ter com a formiga ao preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, a qual não tendo chefe, nem superintendente, nem governador, no verão faz a provisão do seu mantimento e ajunta o seu alimento no tempo da ceifa. Foi exatamente isso que fez um dos nossos pais da fé, José no Egito. Gênesis capítulo 41, quando Deus lhe deu a revelação do que aconteceria, 7 anos de bonança. José trabalhou, José juntou, porque nos 7 anos de fome, ele tinha do que se alimentar. Veja, foi Deus que avisou. Então a provisão não pode ser ruim. Ser cuidadoso com a vida não é ser ansioso, é ser precavido. Isso a Escritura nos ensina. Mais uma vez, o livro de Provérbios, capítulo 21, verso 5 diz: os planos do diligente conduzem à abundância, mas todo precipitado apressa-se para a penúria. Veja, um é previdente, o outro é precipitado, o outro é ansioso. Um cuida da sua vida, o outro é apressado e acaba com tudo. Então, se o problema da ansiedade não é o ato de ser previdente,
Qual seria então o problema da ansiedade? Condenada pelo Senhor. A ansiedade, irmãos, ela vai matando o coração do homem aos poucos, porque ela trata de um sofrimento que ainda não é presente. Veja, a ansiedade é o ato onde você começa a sofrer por algo que ainda nem aconteceu. Você sofre hoje por possibilidades do amanhã. Você se angustia e você vira uma pessoa ansiosa porque você não tem paciência de esperar no Senhor, de esperar no que Ele quer. Mas como é que a ansiedade é tratada pelo mundo? Ora, se há um mal comum lá fora e aqui, que conceito eles têm de ansiedade? A ansiedade é tratada no mundo como doença. É dito que é a doença do século. Como se fosse uma patologia clínica. Ora, vamos examinar a ansiedade, né? Vamos pegar uma pessoa e colocar no consultório e fazer um exame e dizer essa pessoa é ansiosa. Ela precisa de exame. Precisa de laboratório. É possível, irmãos. Ansiedade não é doença, mas é tratada assim. Os terapeutas seculares tratam assim. Veja, existem profissionais da área, diversos tipos de terapias próprias para aquela pessoa que é ansiosa. Então você tem um problema de ansiedade, você não procura outra pessoa que não seja um profissional da área, um especialista, alguém que estudou a alma e vai cuidar da sua alma segundo os livros que leu. Se você for para um médico, alguns diriam que psiquiatra é médico entre aspas, porque não trata de praticamente nada clínico. Ele vai lhe passar um remédio para a ansiedade, chamados ansiolíticos. Olha, um remédio para a ansiedade, uma pílula mágica que você chega em casa, toma, e os efeitos vão passando. Mas a Escritura não trata de ansiedade dessa forma. Jesus não disse em nenhum momento que seria possível tratar da ansiedade sem tratar do coração. Não há remédio nesse mundo que trate da sua ansiedade. Porque a ansiedade é pecado. A ansiedade tem a sua raiz na incredulidade. É a falta de fé que me faz ser ansioso. Como é que a Escritura trata, então? Como é que a Escritura trata qualquer outro pecado? Eu nunca vi um adúltero chegar numa farmácia e pedir um remédio para adultério. Não tem. Não existe especialista que trate de adultério. Também não existe especialista que trate de ansiedade. Você já viu um ladrão chegar para um médico e aí a loucura da nossa época é tão grande que já se concebe a possibilidade disso ser também uma doença, né? Chamada cleptomania. O sujeito é ladrão, ele é larápio, ele rouba. A Escritura diz o quê? Ele é ladrão, ele quebra o mandamento, não furtarás. Mas aí a nossa sociedade, os especialistas da nossa época disseram não. Principalmente se for riquinho, porque se for pobre é ladrão mesmo. Mas se for rico, não, vamos ter cuidado, vamos tratá-lo. Sabe como é que se trata de ladrão? Como Paulo diz, você furtava, não furte mais, vá trabalhar. Para ter que sustentar e ajudar o próximo. Outro é mentiroso, uma pílula para a mentira, não existe. Paulo diz, pare de mentir e fale a verdade. Efésios capítulo 4, a partir do verso 26. Assim a Bíblia trata. Pecado se trata com a Escritura. Você pede perdão, se arrepende, Deus perdoa e trata do pecado. Não há pílula para isso, como também não há para a ansiedade. É impossível. Porque a ansiedade, irmãos, ela não está no nosso corpo. A
A ansiedade ela está na nossa alma. Essa é a conclusão de Cristo. Veja, abra a sua Bíblia novamente em Mateus capítulo 6. É a conclusão lógica da argumentação de Cristo dos últimos sermões. Verso de número 19 ao verso 21, Cristo havia tratado dos tesouros da terra e dos tesouros do céu. E ele diz ao seu povo: vocês não devem ajuntar tesouros na terra, mas devem ajuntar tesouros no céu. E aí, ao final, versículo 21, é o tema de toda essa sessão. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O problema aqui é o coração. Se o seu coração está nos tesouros da terra, você vai fazer tudo para ter as coisas dessa terra. Mas se o seu tesouro está no céu, toda a sua vida vai ser dedicada às coisas do céu. Porque isso provém do coração transformado. Agora veja, mais uma vez agora, versículo 22 e 23. A lâmpada do corpo, os olhos são a lâmpada do corpo. E ele diz: se os teus olhos forem bons, tudo será bom. Mas se os teus olhos forem ruins, tudo será ruim. A bondade no olho, nós vimos que está ligada à generosidade. Ou seja, quando você não tem o seu olho, o seu coração voltado para as coisas da terra, você tem um coração generoso, você ajuda o necessitado, a sua mão é aberta para todo aquele que precisa, porque o seu coração não está nessa terra, mas está nos céus. E aí, por fim, o Senhor, no verso 24, ainda traz uma outra imagem. 2 senhores. A quem você serve? Se você servir a Deus, toda a sua vida precisa ser devotada a Ele, porque Ele exige exclusividade. Se você é devotado a Mamon, ao dinheiro, às riquezas, você não vai poder servir a Deus e servir as riquezas. Porque o ídolo exige tudo. E Deus não fica atrás. Deus disse que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de toda a nossa integridade. Deus exige tudo de nós. Então você não pode servir a 2 senhores. E a conclusão é justamente essa, veja o verso 25. Por isso, a conclusão é: porque você não pode servir a 2 senhores, você não pode ser ansioso. Porque ansiedade é idolatria. Ansiedade é outro Deus no seu coração. E você não pode servir a Deus e as coisas desse mundo. Por isso, não andeis ansiosos pela essa vida. O que é essa vida? Tesouros nessa terra, a avareza dos olhos e idolatria. A idolatria que consome o homem. O homem que se entregou, ao Deus dessa terra, ele só pensa nisso. Conheço algumas pessoas que são assim. Acorda logo cedo, não tem outro assunto. Ele fala de dinheiro o tempo inteiro. E ele faz absolutamente tudo para ganhar. Ele almoça falando de dinheiro. Ele sai de tarde para falar sobre negócios. Ele chega de noite. Não tem outro assunto. Porque o ídolo exige tudo. Absolutamente tudo. Se você se entregar à ansiedade, se você entregar às coisas desse mundo, você vai perder sua vida. Porque o ídolo exige sacrifício completo. Então, já que nós não temos um remédio, uma pílula mágica para tomarmos de tantas e tantas horas e aí sermos libertos da ansiedade, qual seria o remédio que o Senhor nos deu para quebrarmos a ansiedade do nosso coração? O apóstolo Paulo fala bem sobre isso. Carta aos Filipenses, vejam.
Filipenses capítulo número 4. Verso 6 e verso 7. O apóstolo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica em ações de graças. Qual é o remédio para a ansiedade? Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, ou seja, nada pode tomar o seu coração e lhe fazer sofrer pelo amanhã. Logo em seguida diz: contudo, porém, todavia, há um remédio para isso. Se entregue ao Senhor com súplicas, com petições, clame por Deus em oração. A única solução para a ansiedade é essa: é você falar para Deus aquilo que está no seu coração, confessar: Senhor, eu não aguento mais, o meu coração está assim. E aí, quando você confessar a Deus o motivo da sua ansiedade, o verso seguinte diz: e a paz que excede todo o entendimento vai trazer conforto ao seu coração. A paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse é o remédio da palavra para a ansiedade. É difícil, irmãos, manter um coração pacífico. É difícil entregar a Deus as nossas dores e as nossas angústias. Porque o que nós mais queremos é ter sempre a vida em nossas mãos. Mas o Senhor Jesus Cristo, ainda em Mateus, capítulo número 11, verso 28 a 30, diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Trazei o vosso jugo que é pesado, o vosso fardo pesado, e troque pelo meu fardo leve, pelo meu jugo que é suave. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como é que eu posso ir ao Senhor, senão em oração? Olha, o que foi que Jesus acabou de falar no Sermão do Monte? Sobre oração. Ele acabaram de falar: vocês precisam orar. Ele dá um modelo de oração. Ele diz: primeiro as coisas de Deus, primeiro o nome dele, primeiro a glória dele, primeiro aquilo que tem a ver com o reino, depois o pão, depois o livramento, depois aquilo que tem a ver com a minha vida. Qual é o remédio para a ansiedade? Vinde a mim. Como eu vou a Deus? Em oração. Mas eu não sei orar. Ele acabou de explicar: primeiro o reino de Deus e a sua justiça, depois as demais coisas. Aí eu vou ficar tranquilo, porque nessa oração, um dos pontos, e o primeiro da segunda parte, é justamente isso. É a petição que tem a ver com o mínimo, com as demais coisas que ele fala aqui: o comer, o beber e o vestir. Ele diz: peça o pão, peça o pão. Ao invés de ficar ansioso, peça a ele, porque o Pai sabe tudo o que você necessita. É assim que termina o texto. Peça o pão, ele vai lhe dar o pão. Porque se vocês que são homens maus, quando um filho pede um pão, você não dá uma pedra, você não dá uma serpente, porque eu que sou bom não daria um pão aos meus filhos.
Pai celestial, Ele conhece toda a sua necessidade. Não é doença, é pecado, é idolatria, e precisa ser tratado no coração. Deus trata o coração por meio da súplica, da confissão e de uma vida piedosa diante do Senhor. Qual seria então, irmãos, a imagem daquele que tendo uma infinidade de problemas, aprende que ao invés de ser ansioso, deve orar? Há um salmo maravilhoso que traz essa verdade. Eu queria que você abrisse comigo, Salmo de número 3. Salmo 3. De angústia do salmista Davi, os primeiros versos. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Veja, primeiro ponto. O salmista aqui, ele não está negando a realidade. O salmista não abraçou a filosofia secular da confissão positiva, quando você diz, tudo vai bem, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, quando está tudo indo mal, ele clama ao Senhor, coloca diante de Deus o seu fardo e diz, Senhor, o número dos meus adversários tem crescido, é uma verdade, é uma realidade na minha vida. Esse é um fato, mas ele não fica com isso no coração, ele vai ao Senhor. Em seguida, verso 3. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Veja, há confiança na oração desse homem. É uma oração verdadeira, genuína, daquele que diz exatamente o que está passando. Mas em seguida, ele diz, eu confio no Senhor. Veja qual é a imagem. O Senhor é a minha glória. Eles zombam de mim, mas o Senhor é a minha glória. O Senhor também é o meu escudo. Eles dizem, não há proteção. O Senhor é o meu escudo. O Senhor é quem me guarda. Eu não temo. E aí o salmista, quando declara toda essa imagem, né? Os ímpios se levantando, querendo matá-lo, querendo acabar com ele, e ele dizendo que Deus é o escudo, que Deus é a fortaleza, que Deus é a glória. Você espera que agora há um grande levante desse homem e ele vá para a batalha. Mas veja o que é que o Salmo diz, verso 5. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Deito-me e pego no sono. Essa oração ela é repetida mais uma vez. No versículo 8 do capítulo 4, veja. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Como é que alguém pode dormir numa situação como essa? Como é que alguém dorme sabendo que os inimigos estão à espreita? Como é que alguém pega no sono? Veja, pegar no sono é você simplesmente descansar. É você estar no estado de maior tranquilidade. Eu deitei, peguei no sono. O que é que leva à ansiedade? A insônia. Enquanto aquele que confia no Senhor não nega a realidade, o Senhor é realidade. Mas ele ora, ele diz, eu deito, pego no sono. A ansiedade acabou. O Senhor disse, vinde, trocai o fardo, eu troquei. Agora eu vou dormir em paz. Porque não há mais nada que eu possa fazer.
expressão é de um homem deitado, tranquilo, nas mãos do Senhor. Veja qual é a reação de Deus agora. Verso 6 ainda. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, sobre o teu povo a tua bênção. Não há desconfiança nas palavras desse homem. Eu deito e pego no sono. Quando eu acordo, o Senhor me sustém. Eu acordo e vejo o Senhor se levantando. E os meus inimigos vão cair um por um. Porque eles não blasfemaram contra mim. Eles blasfemaram contra o Senhor. É completamente diferente do que nós vemos em nossa vida. Perder o sono por conta de problema, de ansiedade, irmãos, isso não é normal. Não é normal. Eu sei que o fato que muitos precisam ainda de recursos médicos para dormir, mas não acho que isso é comum, não acho que isso é bom. Você precisa lutar contra isso. Começar a pensar, o que é que tira o meu sono? Quer dizer que se eu não tiver o remédio, eu não vivo. Eu vivo por conta de uma droga que não pode resolver meu problema, porque nunca, jamais, um remédio para dormir resolveu o problema. Porque o remédio só trata o sintoma. Eu preciso avaliar o que é que tira o meu sono. E quando essas coisas que tiram o meu sono, quando elas estão me afligindo, para onde eu corro? Aonde eu vou? Eu vou buscar lá fora ajuda. Eu vou me entregar aos conselhos dos ímpios. Salmo 1, lembra-se? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Você tem um problema do seu coração que não é doença, e você vai se entregar ao ímpio, a um psicólogo, a um psiquiatra, a um terapeuta. Meu irmão, você precisa de um pastor, você precisa da palavra de Deus, de um homem de Deus que sente com você, aponte o seu erro e trate como ele tem que ser tratado, indo no coração, porque segundo a palavra de Deus, ansiedade não é doença, ansiedade é pecado, fruto da nossa incredulidade. O que traz sono, o que traz paz, o que traz alegria ao coração do homem, não são as coisas desse mundo, mas é a paz que excede todo entendimento. Voltando para o texto de Mateus, capítulo 6, verso 27, o Senhor diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Agora no verso 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. É uma perda de tempo. Vocês não podem acrescentar um côvado. Veja, um côvado é uma das menores medidas da época. A medida entre o cotovelo e a ponta do dedo. Vocês não podem acrescentar nem isso à vida de vocês. Então, se você é pragmático, né? Se você gosta das coisas que funcionam, nem isso funciona. Você sofrer pelo amanhã não funciona. Porque o problema vai continuar lá. O que vai acontecer é que você vai perder o seu sono, você vai perder sua vida e o problema continua lá. Há outro salmo que fala sobre isso, irmãos. Salmo número 127, abra comigo. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Veja, você pode se levantar 5 horas da manhã para tentar resolver seu problema. Se Deus não for na sua frente, você vai ficar cada vez mais ansioso e não resolve. Inútil vos será levantar de madrugada
final ele diz assim: aos seus amados ele dá, enquanto dormem. De onde é que o salmista tirou isso? Salmo 3, Salmo 4, ele lembra: enquanto eu durmo, o Senhor luta por mim. Ou seja, não vale a pena ser ansioso, não vale a pena sofrer o problema de amanhã, porque é inútil. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. A gente dorme, descansa no Senhor e ele trabalha em nosso favor. Ainda novamente, capítulo 6 de Mateus. Verso 25 diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Verso 26, 25 e 26, né? Agora o verso número 28. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Duas verdades aqui estão sendo reveladas, né? Primeiro, no versículo 25, ele diz que nós não devemos andar ansiosos pela nossa vida, quanto o que comer e o que vestir, porque o nosso corpo é mais importante do que a nossa veste. Veja, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. A primeira argumentação de Cristo aqui, dando ordem às coisas, vocês não entenderam que vocês estão ficando ansiosos por coisas que são inúteis, e vocês não veem como Deus se revela tratando dos seus filhos? A primeira argumentação aquele que deu a vida não é a que sustenta. Ou seja, como é que Deus tem poder para dar a vida e não tem poder para dar um pão? Como é que Deus lhe dá um corpo e não tem poder de lhe dar a veste? Ora, o corpo é maior do que a veste. A vida é maior do que o sustento. O Deus que dá o sustento foi que deu a vida. O Deus que deu o corpo também vai dar a vestimenta. Essa é a ordem das coisas que Deus está recolocando em nossa vida. Mas agora ele vai trazer alguns exemplos práticos. E eu comecei a imaginar, irmãos, que é possível que esses exemplos que Cristo traga a partir de agora, eles estavam ao redor das pessoas que ouviam o sermão. Jesus diz: observem as aves. Aparentemente ele pregava ao ar livre, né? Sermão do monte. Então ele pregava ao ar livre. Então observem as aves. Que ilustração. Você percebe que uma ave nunca se apressa pelo dia de amanhã? Todo dia a ave sai, consegue o seu alimento e volta para casa. E ela se confia numa lei. Que lei é essa? Todo dia eu saio e tenho alimento. Por que eu vou me desesperar? É a lei que rege a vida das aves. Elas são assim. Elas saem todos os dias e têm um alimento. Depois Jesus vai falar sobre os lírios do campo. Ora, e os lírios do campo? Eles se vestem esplendorosamente. Nem Salomão conseguiu se vestir assim. Mas os lírios, diferentemente dos pássaros, não podem nem sair do canto. Mas nunca ninguém conseguiu ser tão glorioso como o lírio. Aí Jesus diz: não é possível que uma planta que hoje é e amanhã não é, seja cuidada. Não é possível que uma ave que tem a bênção de Deus, mas não se compara ao homem. Como é que Deus cuida da ave? Como é que Deus cuida do lírio do campo e esquece dos seus filhos? Vocês não se lembram como foi na criação?
Deus criou todas as coisas e deixou o homem por último, porque o homem é a coroa da criação. Não só isso, quando Deus chama o homem, Ele dá uma autoridade ao homem. O homem primeiro, capítulo 1, verso 26, é a imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher, Deus os criou, mas Deus chama o homem e diz: você vai dar nome aos animais. Ora, aquele que tem autoridade sobre os animais não vai ser cuidado pelo Deus que deu autoridade. Não tem cabimento. Essa é a argumentação de Cristo. Organize na sua vida, na sua mente, quem você é. Ora, se Ele cuida na sua revelação geral de todas as coisas, por que Ele vai cuidar de você? Que é filho. Por que Ele não cuida de você? Mas Ele não cuidou só na criação. Ele cuidou também na recriação. Porque quando Adão, que tinha tudo, nada lhe faltava, por falta de contentamento, quis comer do fruto que foi proibido, e caiu, e se envergonhou, e disse que agora ele percebia a nudez. Antes ele estava nu e não percebia, agora está nu e se envergonha. Deus providencia não só uma roupa para cobrir o corpo. Repito o texto do capítulo 3, verso 21. Deus providencia as vestes que cobrem a vergonha do homem. Deus providencia a criação e a recriação. Essa recriação se consuma em Cristo Jesus. João capítulo 4, o Senhor Jesus Cristo ia passando e veio uma mulher samaritana. E Jesus, ao ver aquela mulher, diz: eu tenho sede. O Senhor da glória, o Senhor do universo, chega para uma mulher e diz: eu tenho sede, eu careço de água. Aquela mulher vai, começa a falar das suas dificuldades, e o Senhor diz: se eu te desse da minha água, nunca mais você precisaria voltar. Se eu te der da minha água, da fonte que jorra da vida eterna, nunca mais você vai tornar a ter sede. Eu sou a água da vida. Passam-se mais alguns capítulos, capítulo 6, e aí Jesus novamente vai dizer aos seus discípulos: Moisés nos deu o pão que desce do céu. Mas qual é o pão que desce do céu? É o pão que alimenta o espírito. E aí Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão viverá eternamente. O que é o alimento? O que é o pão? O que é o ato de comer? Ora, é uma revelação do cuidado de Deus. Mas Deus não cuidou só com esse tipo de sustento. Deus cuida do seu povo, não dando só pão, não dando só a veste material, mas principalmente o motivo pelo qual nós não devemos estar ansiosos é porque Ele deu o pão da vida, porque Ele é a água da vida. Nunca mais nós teremos fome e sede. E não só isso, né? No livro de Apocalipse, no capítulo 7, a partir do verso 9, diz que os remidos do Senhor, eles têm novas vestes. Ele não prometeu dar só as vestes desse tempo, não. Ele disse: eu vou dar as vestes celestiais. Quando você entrar no céu, você vai ser transformado, não só em corpo, mas a veste vai ser diferente. Não vai fazer falta alguma nas coisas dessa terra. É assim que Deus trabalha.
Veja o verso número 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. A ansiedade não é maneira de crente viver, muito embora os crentes possam ser ansiosos. Ele diz assim, porque isso é próprio dos gentios, ou seja, daqueles que estão fora da aliança, daqueles que não conhecem o Senhor. Eles é que têm que estar ansiosos. Olhe para a vida de um ímpio. Eu deveria ser ansioso todos os dias. A quem ele vai recorrer? Que esperança tem o ímpio? Nenhuma. Sabe o que é que espera o ímpio amanhã? É o inferno. Isso é que está guardado para aquele que não se submete ao Senhor. Eles têm que estar ansiosos. Por isso que isso é próprio dos ímpios. Eles é que procuram todas essas coisas, porque precisam viver o hoje. Mas o meu povo não. O meu povo, veja o verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Buscai primeiro o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? Ora, todo o Evangelho de Mateus tem esse tema, né? Do grande rei que chegou. Quando o rei chega, o que é que ele faz? Capítulo 12 de Mateus. Ele expulsa demônios. Ele cura os doentes. Mas principalmente, ele sara a ferida do coração. Ele transforma o homem. Então o reino de Deus é justamente isso. Transformação. O que é que deveria tomar conta do meu coração? Em primeiro lugar, as preocupações do reino. Como é que está a minha igreja? O que é que assola o meu povo? Qual é a dificuldade da minha igreja local? Como está a sociedade na minha época? Como tem progredido o reino de Deus? Será que os recursos que Deus me deu têm sido bem utilizados por mim para que não falte nada para o reino de Deus? Será que minha vida tem em primeiro lugar o reino de Deus? Mas não é só o reino de Deus, é o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, o reino de Deus em mim, a justiça em mim, a maneira como eu vivo. Como é que eu vivo? Semelhança de Cristo. As pessoas olham para mim e não veem apenas um contribuinte da casa de Deus, mas aquele que ouve e guarda as palavras. Busque primeiro o reino de Deus e a justiça. E aí alguns usam esse versículo para dizer assim, e as demais coisas, ou seja, todos os desejos do teu coração. Não foi isso que Jesus disse. As demais coisas nesse texto foi o que ele acabou de falar. O comer, o beber e o vestir. Não vão faltar. Se há uma promessa nesse texto é essa. Se você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, nunca vai lhe faltar o que comer, o que beber e o que vestir. Nessa vida e na outra. Essa é a glória desse texto. Algumas lições ainda nos restam, irmãos. Ao final desse capítulo 6 de Mateus. A ansiedade, ela é, sem dúvidas, o mal, não só desse século, é o mal da humanidade caída. Os teólogos do capítulo do século 17, irmãos, os teólogos puritanos, eles diziam que a ansiedade é falta de contentamento. E a falta de contentamento
é o ato do pecador destronar Deus. Você está dizendo que Deus não está cuidando bem da sua vida quando você é ansioso. Você está pedindo, Senhor, se o Senhor me deixasse tomar as rédeas da minha própria vida por alguns instantes, eu faria melhor do que o Senhor. Não é possível que nós sejamos assim. Lembre-se, porque são os gentios que cuidam dessas coisas. Não é assim que vive o povo de Deus. Mas às vezes nós temos vivido. Isso é a realidade na vida de todo o povo de Deus, em todas as classes do povo de Deus. Veja, como é que essa verdade se aplica na vida das mulheres, por exemplo? A mulher começa a ficar angustiada, ansiosa quando está chegando a próxima festa que ela precisa ir. E ela começa a cutucar o marido, dizer, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. E às vezes não dá, o marido não consegue comprar, não pode dar aquilo que ela quer. E ela começa a ficar angustiada, ansiosa, aquilo vai consumindo o coração da mulher. Um recado para as irmãs. Antes de ficar angustiada, volte lá no seu guarda-roupa e veja se você realmente não precisa. Se realmente é uma necessidade, ou se é só um capricho. Será que vale a pena ficar ansiosa, angustiada por essas coisas daqui da terra? Certamente não. Se você tem tudo, se você tem condição de ter tudo o que quer, não se esqueça, você mulher, seja previdente. Lembre-se que um dia você pode precisar. Não consuma tudo que você pode consumir agora. Porque assim vivem os gentios. Eles é que precisam gozar de tudo nessa terra. Porque é o que lhes resta. Mas os homens também não ficam atrás. Nós também temos as nossas ansiedades. O homem quer ter um sapato, 10, 15 pares de sapato, ou bolsas e roupas. Talvez esse não seja o grande motivo da nossa ansiedade. Mas há uma espécie de competição entre os homens. Alguns homens se deixam levar por essa competição. De ter o melhor carro, ter uma casa a maior possível. E para aqueles que podem, isso não é problema, mas para aquele que coloca isso como objetivo único do coração, tenha certeza, você vai cair num penhasco tão grande que você não consegue se levantar mais sozinho. Olha, todo tipo de negócio você vai fazer, fraudulento ou não, você vai se desentender com seus amigos, com seus irmãos, tudo para conseguir o seu objetivo. A ansiedade vai tomar conta do seu coração. Há pouco tempo a gente achava que as crianças não sofriam de ansiedade, mas hoje até aqueles que são especialistas, entre aspas, na área, dizem que as crianças estão ficando ansiosas. E eu temo que isso seja uma tendência dos pais para os filhos. Se coloca o filho com tanta responsabilidade, o dia inteiro fora de casa, tantas provas e tantas dificuldades para uma criança, que ela acaba ficando cada vez mais ansiosa pela quantidade de responsabilidade. E aí, une-se a isso o fato de se dar tudo aos filhos. Né? A criança começa a perceber que aquilo é fácil e vai lhe pedindo. E aí começa a competição entre os colegas e as coleguinhas do colégio. Quem é que tem o melhor celular? Quem vai para a melhor viagem? Quem faz isso e o outro não faz? E aí, esse é um recado para os jovens, né, e para as crianças. Não se deixe levar pela maneira dos ímpios viver. Não deixe seu coração ser tratado como é tratado dos ímpios. Lembre-se, quem cuida dessas coisas são os gentios. A nós cabe o reino de Deus e a sua justiça. Mas por fim, talvez aqueles que não conheçam o Senhor
e ouviram esse sermão, essa pregação, pensem assim: então há algumas técnicas para que eu possa viver sem as preocupações do amanhã. Então eu vou orar. Você vai orar quem? Você vai orar quem? Deus só recebe oração quem está em Cristo. Não, mas eu vou descansar, deitar e dormir. Você vai dormir? Como é que você vai dormir com um problema tão grande? Deus não está com você. Deus só está com aquele que está em aliança com Ele. O salmista estava em aliança com Ele. Por isso que deitou e dormiu. Eu lhe digo uma coisa: não há medicamento no mundo, não há riqueza dessa terra que cure sua ansiedade. Só há uma coisa que cura a ansiedade: a paz que excede todo entendimento. E essa paz, ela só vem com a justificação em Cristo. Justificados por diante de Deus, temos paz. Temos paz. Se você quer ter paz, a única solução para a sua ansiedade é se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode trazer a paz ao seu coração. Deus nos livre da ansiedade. Me deveria ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor. Queria convidar o presbítero de Deus para fazer essa oração final. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra pregada, que o Senhor falou conosco e Deus nos ensinou a descansarmos no Senhor, entregarmos diante de Ti, Senhor, as nossas petições, com súplicas, com ações de graça, Deus, confiando no Senhor, e assim não andarmos ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor tem guardado a nossa vida, o nosso corpo, tantas e tantas coisas sobre as quais nós não temos poder algum, Senhor. E por meio destas coisas, o Senhor tem manifestado a Tua bondade, o Teu cuidado para conosco, Deus, e também nos mostra, Senhor, que além dessas coisas, o Senhor cuida também do nosso alimento, da nossa veste, do nosso sustento. Pedimos que o Senhor perdoe-nos pelos nossos pecados, porque tantas vezes, Senhor, andamos ansiosos, quando não deveríamos, e olhamos para as necessidades, as dificuldades, Deus, deixamos de olhar para o Teu poder, para a Tua bondade, para o Teu cuidado. Ajuda-nos em nome do Teu Filho amado. Amém.